E aí, você sabe qual é a diferença entre empresas que são controladas e coligadas, joint venture e holdings? Bem, vou trazer aqui para vocês isso, tá? Meu nome é Ita, eu sou contador especialista em imposto de renda, auditoria e controle. E uma dúvida que as pessoas às vezes têm é como é que se divide, como é que funcionam as empresas controladas e coligadas. Principalmente quando você está estudando contabilidade ou está estudando direito empresarial, essa é uma dúvida que pode aparecer bastante por volta de você, tá? Então, vamos lá. Mas antes disso, se você puder, pode ir lá, dar uma força, seguir, se inscrever lá no meu canal do YouTube, aqui embaixo, deixar o seu like. E se puder também, me acompanha lá no Instagram. Eu sempre estou postando conteúdo a respeito de contabilidade. E nesse começo de ano de 2023, estou fazendo bastante postagens a respeito de imposto de renda, como que o mês se organiza, como organizar suas finanças. Então, se você puder dar aquela forcinha, eu agradeço demais. Muito obrigado, viu? Vamos começar pelas empresas controladas, tá? As empresas controladas, como o próprio nome diz, ela tem uma controladora por trás. E é uma sociedade, ou uma empresa que detém 50% mais um. Por que, que não é 51%? Porque, vamos pegar, por exemplo, uma empresa que tem 1 milhão de ações, tá? Não é muito difícil encontrar na nossa bolsa de valores. 1 milhão de ações. Se eu tenho 50% desses valor, que é 500 mil ações, e mais uma, então eu tenho 500 mil ações, 0,0001. Eu já consigo controlar aquela empresa. Por quê? Porque segundo o artigo 243, parágrafo 2º da Lei 6.404, que é a Lei de Sociedade por Ações, considera-se controladora a sociedade na qual a controladora diretamente ou através de outras controladas é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores. Porque se automaticamente, se eu escolho quem é o administrador da minha empresa, eu automaticamente controlo aquela empresa, porque o administrador foi delegado por mim, com as minhas ideologias, com os meus interesses. E aí, tem também o nosso artigo 1098 lá do nosso Código Civil falando que a sociedade cujo capital possua a maioria dos votos nas deliberações de cotistas ou da Assembleia Geral elege a maioria dos administradores. Esse é o caso da nossa Petrobras. O governo tem, acho que é 50,26% do poder acionário. E aí, a sociedade cujo controle referido no inciso anterior, esse primeiro bem aqui, esteja em poder de outra mediante ações ou cotas, também poderá ser considerado controlada. Esse aqui é o caso indireto, tá? Quando uma empresa ela controla a outra indiretamente. Porque vamos supor, por exemplo, que eu controlo a empresa X e a empresa X controla a empresa Y. Se eu controlo a X, eu controlo a Y, porque eu escolho quem vai estar comandando a X e quem está comandando a X vai escolher quem está comandando a Y. Eu estou por trás de tudo isso. Um exemplo, vamos pegar aqui, tá? O nosso Banco do Brasil. Ele é controlado pela União porque ela tem 50,00011% das ações. Então, é definido quais são as metas, quais são as formas de ação, como aquele banco vai agir por parte da União, porque ela detém o controle. No caso da Petrobras, a mesma coisa. O governo ele possui 50,26%. Mas as demais ações elas estão negociadas na bolsa. Então, mas nem que se todo mundo se juntar, eles conseguem reunir essas informações dessa forma. E aí tem, por exemplo, a Melissa, que é uma marca da Grendene. E a Grendene, ela é uma empresa listada na bolsa e ninguém lá dentro tem mais de 50%. Contudo, os dois irmãos fundadores da Grendene, juntos eles têm 54%. Então, eles juntos, entrando em um consenso, eles conseguem controlar todas as decisões da empresa, porque eles conseguem eleger e delegar quem serão os administradores. E aí a gente passa para a coligada. A empresa coligada, ela tem uma diferença, porque a controladora é muito fácil. Você precisa apenas controlar a empresa ou ter o domínio, saber quem controla. A coligada não. Ela já vem com uma informação a respeito da informação relevante. O que seria relevante lá na empresa? E aí entra num ponto, porque como é que algo vai ser considerado relevante? O que é relevante para mim pode não ser relevante para você. E as leis vêm trazendo essas informações, né? Olha, o artigo 243, lá da 6.404, Lei de Sociedade por Ações, vem falando que são coligadas sociedades na quais a investidora tenha influência significativa, né? Relevante. É presumida a influência significativa quando tem mais de 20% sem controlá-la. Então, por exemplo, eu tenho mais de 20%, eu não controlo uma empresa, mas eu tenho uma influência significativa. Eu tenho uma influência relevante, segundo a 6.404. Aí o CPC 18, ele vem falando que coligado é a entidade que tem influência significativa. O CPC 18 é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, se você não é da contabilidade, que vem trazendo a respeito dos investimentos que podem ser feitos.
Aqui não está escrito, tá? Mas o Código Civil, ele vem trazendo que a influência, ela pode ser quando ela pode ser considerada quando superior a 10%, tá? Lá no Código Civil, ele vem trazendo essa informação. Então, o que acontece? Fica um embate em cima disso, porque pode ser que a influência ela seja significativa se perguntarem de acordo com o CPC. Por exemplo, eu sou um acionista que tem 3 ou 4% da empresa, né? A gente pode pegar, por exemplo, o Victor Alder. Ele tem 0,3% da Eletrobras, se eu não me engano. A influência dele pode ser considerada significativa, ou ele é apenas mais um dos demais sócios? Só que ele tem 216 mil ações da Eletrobras. Será que ele não tem uma influência muito maior do que eu, por exemplo, que tenho, sei lá, 100 ações no máximo? Então, tem que se avaliar e tudo mais, e tem que ficar muito atento ao enunciado das questões, né? E também ficar muito atento quanto a como você vai evidenciar isso. A empresa controlada, ela vem apresentando as informações lá no balanço patrimonial dela, né? A coligada a gente já vem apresentando em nota explicativa. Então, como é que vai saber a respeito disso, né? E vamos para o joint venture. Depois eu vou trazer um exemplo que vai ser babo para vocês. Vocês vão decorar muito fácil esse tipo de coisa. Aí, na verdade, eu vou trazer agora. Vamos pegar o seguinte: a empresa controladora. Eu vou trazer um exemplo aqui, bem patriarcal, mas eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de uma maneira muito fácil. Geralmente, nas residências aqui no Brasil, né, quem controla a casa é a mulher. Então, vamos pegar que a mulher controla a casa, né? Obrigatoriamente, ela controla os filhos. O filho vai fazer apenas o que a mãe quer. Então, a mãe diretamente fala para o filho: olha, vá lá e faça isso. O filho está recebendo uma ordem, ele vai fazer porque a mãe controla ele, certo? Então a mãe é a controladora. O filho é a entidade controlada. O pai, ele tem uma influência significativa sobre a decisão da mãe. Só que o pai não manda na mãe e nem manda no filho. Ele tem uma influência significativa. E aí o pai fala: olha, eu acho que ele não deveria ir. É uma influência. Pode ser que a empresa controladora, a mãe, ela decida se vai ou não vai aceitar, porque ele tem uma influência significativa. E aí vamos pegar a respeito de controle indireto. Vamos supor que esse pai ou essa mãe, nesse exemplo, eles tenham casos extraconjugais, né? A mãe, ela tá ali com caso extraconjugal e aquele cara que com quem ela tá tendo um relacionamento externo, ele influencia ela a tomar a decisão de acabar com o casamento. Basicamente, ela foi controlada indiretamente. A casa foi controlada indiretamente, né? A casa, que a gente pode considerar ali uma empresa, ela foi cindida, né? Ela acabou por uma influência externa na empresa controladora, né? No caso, na mãe. Então, você sempre vai conseguir lembrar a respeito disso. A mãe controla, o pai é coligado. E aí o filho ali são as pequenas empresas que sofrem esse impacto. E a gente vai para joint venture, tá? O joint venture, ele significa basicamente um consórcio. O consórcio, como o próprio nome sugere, é a união de esforços para um bem comum, né? Quando você quer fazer o consórcio para comprar uma casa, para comprar um carro, para ter direito a alguma cota, alguma coisa do tipo, você vai colocando dinheiro aos pouquinhos. E aí, de repente, junto o dinheiro com outra pessoa, você recebe e todo mundo sai ganhando ali naquele benefício, né? E então é o exemplo de uma joint venture. Joint venture é aplicado lá na 6404 com esse próprio nome, né? É o desenvolvimento de uma tecnologia ou de determinado segmento de produtos. Por exemplo, um exemplo, acho que dos mais famosos aqui dentro do Brasil, né? Teve a Playtronic, que foi uma empresa que surgiu lá por volta dos anos 80, que foi uma junção entre a Nintendo, né, do Mario Bros, a Gradiente e a Estrela. A intenção dela era fazer ficar mais barato os produtos eletrônicos, porque nos anos 80 não era tão acessível você conseguir comprar um dispositivo que você pudesse jogar, né? Nem era tão famoso assim. Então, foi criado principalmente para reduzir os custos. Por quê? Porque se eu sou especialista no que eu faço, eu já tenho material para fazer aquilo, certo? Novos mercados, novas tecnologias. A Nintendo fazia muitos jogos. A Gradiente produzia um monte de hardware, né, para poder suportar, fazia DVDs, esse tipo de coisa. E a Estrela era uma distribuidora muito famosa aqui dentro do Brasil. Juntou todo mundo para facilitar. E todo mundo compartilhava o risco, né? Entraram com um percentual cada um, o risco era aquele percentual que foi investido. Por quê? Porque as sociedades, elas são limitadas, né? Falei nos vídeos anteriores aí a respeito dessa sociedade limitada. Ela se limita à sociedade. E conforme o próprio Código Civil, a 6404, o patrimônio daquela sociedade, caso viesse a ter problemas, jamais atingiria o da investidora, né? Ficaria ali
engessado, a dívida morreria ali com a empresa Playtronic. E agora a gente vai para a holding. Holding é um dos exemplos mais famosos que a gente está tendo no momento, né? Está tendo uma ascensão a respeito de holding, vários cursos. E a holding nada mais é do que uma empresa como qualquer outra, só que com uma finalidade de segurar ou de agrupar essas informações. Um exemplo famoso aqui dentro do Brasil que a gente tem é a Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa que controla o banco, né, o Itaú. Ela também tem o controle da XP Incorporadora, que é a corretora. Alpargatas, Copa, Maquininhas da Rede, tem mais empresas lá. Eu não trouxe, mas a composição deles é bem grande, né? A carteira deles é bem extensa. E essas empresas, elas foram criadas simplesmente para gerir. É uma forma mais fácil de você gerir e de você controlar, porque a empresa ali faliu e tudo, você já tem a gestão, está sendo feita. Atualmente o pessoal usa muito para poder fazer a gestão patrimonial de pessoa física. Porque, vamos pegar, por exemplo, aqui. Eu recebo 100 mil reais de aluguéis por mês, por exemplo. Recebo esses 100 mil. E eu vou fazer o recolhimento de imposto de renda de mais ou menos 25% desse valor. É 27,5, mas aí a gente vai ter umas deduções. Mais ou menos 25 mil reais por mês eu vou deduzir ali do imposto de renda. Se eu, Ítalo, abro uma empresa do lucro presumido, por exemplo, nem coloco no simples, estou falando lucro presumido. Coloco a empresa lá no lucro presumido, eu vou pagar 15% sobre os sobre 32%. Então eu vou pagar algo em torno de 4% de imposto. Ao invés de pagar 25 mil, eu vou pagar 4 mil reais. É muito mais vantajoso para mim. E ainda vou receber esse dinheiro livre. Né? Lucro isento e não tributável. Então, para mim seria muito mais vantajoso. Por isso que a holding ela vem crescendo cada vez mais. Inclusive, se você quiser saber como é que você vai fazer o lançamento do seu rendimento isento e não tributável, aqui embaixo vai estar o link do meu curso Renda de Imposto de Renda. E lá eu ensino você a fazer esse lançamento e muitas outras coisas para você ganhar uma renda nesse começo de ano. Então, assim, as holdings elas são divididas nessas categorias aqui, né? Que vem a pura, que é vamos pegar assim, por exemplo, é o caso da Itaúsa mesmo, a mista, que obtém ações, mas também desenvolve algumas operações, a imediata, que controla diretamente outra empresa, uma empresa que foi criada para controlar outra empresa ou outra pessoa, e a intermediária, que é hold de uma empresa e subsidiária de outra, e aí já entraria aqui aquela parte da holding sobre holding, né? É uma forma de ocultação patrimonial que vem ocorrendo, e você pega uma holding, tá? Vamos ver aqui se vocês estão vendo. Você pega aqui uma empresa, essa empresa aqui é a que tem o patrimônio. E aí eu coloco outra empresa sobre ela. E aí outra empresa, e aí outra empresa, e aí outra empresa. De forma que eu oculto o patrimônio total que eu tenho, e aí, mesmo que ocorra uma desconsideração da personalidade jurídica aqui, dessa empresa, eu tenho outra aqui embaixo protegendo. E vai continuar tendo, porque eu vou criando mais e mais, fazendo uma casinha, né, uma ocultação patrimonial. E a não ser que você saiba exatamente qual é o capital mesmo, o capital final onde está todos os bens, você não consegue encontrar isso, né? É uma forma de ocultação. E aí vem a empresa administrativa, para controlar uma empresa também, e a familiar, que gere patrimônios familiares, facilitando muito mais o planejamento sucessório, porque se uma pessoa morre e todo o patrimônio dela está na empresa, você consegue fazer a transferência desses bens de uma maneira muito mais fácil. Você não precisa transferir a propriedade do bem, você só transfere a propriedade das cotas da empresa. Então vamos supor que eu tenha 10 filhos e eu venha a falecer e eu tenho um patrimônio de 100 milhões de reais. E cada filho tem direito a 10 milhões, né? Então, como é que eu vou fazer essa divisão? A empresa, ela já é dona dos 100 milhões. Eu simplesmente vou delimitar as cotas. E o patrimônio continua na empresa. É muito mais fácil de resolver. Então, são formas mais simplificadas de você conseguir gerir o seu patrimônio e gerar o seu controle de bens e direitos, tá? E é isso, basicamente, as grandes diferenças entre controle, coligada, joint venture e hold. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo. Obrigado.